Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá no meu Instagram, tá aqui, prof.bispo. Vou pedir para os senhores se inscreverem no canal e deixar o like no nosso vídeo. A gente vai comentar sobre o que hoje? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de correções voltado para o concurso da PMPE, concurso que vai ser realizado daqui a pouco, beleza? Então a gente vai fazer a resolução de 100 questões, tá bom? Essas 100 questões foram divididas em 10 vídeos, ou seja, em cada vídeo nós teremos a resolução de 10 questões, com o objetivo de passar por todo o conteúdo programático do nosso material da PMPE. Beleza, senhores? Então o objetivo da gente aqui é revisar o nosso conteúdo, ok? Às vezes a gente pode pegar uma questão aqui que seja muito fácil, mas essa questão faz com que a gente trabalhe todo o nosso conteúdo. O nosso objetivo é esse, tá bom? Então vamos deixar de firula e começar a nossa aulinha. Olha só, nós estamos aqui agora na questão de número 21, e ela vem falando o seguinte: analise o excerto extraído de tal texto. Ele colocou aqui, né? Vocês não vão ler o texto aqui assim agora. Vem para cá para o comando da questão, ó. A locução sublinhada, já está aqui, tá ok? Apesar de, tem o sentido equivalente a todas as opções seguintes, exceto qual? Senhores, a gente sabe, e eu sempre ressaltei, quando eu passei esse tópico para os senhores, que a gente tem que ter em mente todas as conjunções, ok? Todas as conjunções. A palavra, a locução, na verdade, apesar de, é uma locução do tipo concessiva, ok? É uma locução concessiva. Eu tenho um presentinho para os senhores aqui, tá? Olha só, é uma conjunção concessiva. E a banca vem falando o quê? Eu quero uma que tenha o seu sentido equivalente, o sentido igual a essa conjunção. Ou seja, ela está falando o seguinte: aqui, lembre que ela colocou exceto, tá? Aqui nós temos 4 conjunções que têm o sentido de concessiva, ok? E uma outra que não tem. Essa é o nosso gabarito. Olha só o que vem falando. Vamos fazer de baixo para cima, tá bom? De baixo para cima. O embora é uma conjunção concessiva? É. O ainda que é uma conjunção concessiva? É. Conquanto é uma conjunção concessiva? Também é. O mesmo que é uma conjunção concessiva? Também é. E o contanto que é negativo. O contanto que, senhores, é uma conjunção condicional. Ok? O contanto que é uma conjunção condicional. E a banca vai tentar confundir realmente os senhores com essas conjunções aqui. Ok? A concessiva, a condicional. Ela pode colocar uma causal também para tentar confundir a gente aqui. E como é que a gente faz para se blindar em relação a esse tópico aqui? Olha só, tem um presente para os senhores. Eu já deixei aqui, elencado, a nossa tabela de conjunções. Nós temos aqui a primeira tabelinha das conjunções coordenadas, ok? Já elenquei as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas, as explicativas para os senhores. Agora o trabalho de vocês é fazer o quê? É vir aqui e decorar essas nossas conjunções. Como é que eu faço para decorar, professor? Pega livros, pega textos, tenta aplicar essas nossas conjunções aqui. Ok? Até mesmo na própria leitura. Por isso que eu falei do livro. Na própria leitura você vai perceber, pô, tem um E aqui. Esse E, será que é um E aditivo? Será que é um E que pode ser usado como um adversativo? Então, isso aí os senhores vão aprendendo no dia a dia. Ok? E nós temos aqui as nossas conjunções subordinativas. Olha só, a banca trouxe em específico esse elemento aqui, ó, a nossa concessiva. E olhem, eu tenho aqui o embora, eu tenho o ainda que, eu tenho o mesmo que, eu tenho conquanto, eu tenho um apesar de e eu tenho um a despeito. Olha só o que a banca trouxe como nosso gabarito. Ela trouxe o contanto, tá bom? E eu sempre, nas minhas aulas, destaco isso aqui para os senhores, ó. Não confunda o contanto com, cadê ele? Esse aqui, ó, com o nosso conquanto, ok? Que a banca vai tentar confundir a gente. Então, não confundam esses elementos aqui, ok? Sempre revisem, passe o olho aqui. Pegou uma questão de conjunção, pega essa tabelinha e vai e revisa. Faz como eu fiz aqui, ó.
pega, arranca, imprima essa tabelinha, cola na tua parede para você sempre estar revisando, sempre estar de olho nessas nossas conjunções, tá bom? Só que o mais importante é a gente conseguir compreender o sentido na hora da leitura. Se a gente compreender, a gente já safa muitas questões, ok? Vamos lá para a nossa segunda questão, que é a 22ª, né? Ela vem falando o seguinte, ainda sobre conjunções. Olha só, observe o fragmento a seguir, extraído de tal texto. Vem para o comando, a sentença em destaque expressa o valor semântico de. Senhores, olha só quem é que eu já tenho aqui no início, ó. Já que a convivência expõe nossas fraquezas, os outros são o inferno. Senhores, o já que, se você já conhecer a conjunção, você já consegue matar de cara. Mas volta para cá, para nossa tabelinha. Olha só quem é que está aqui no início da nossa tabelinha causal. Nossa tabela das conjunções subordinativas. É o já que. Ou seja, eu volto para cá e já consigo aplicar, ó. Finalidade não é. Conformidade não é. Consequência também não é. Concessão também não é. E ela vem falando, causal. Uma vez que indica a razão de os outros serem o inferno. Positivo. Ó, já que a convivência expõe nessas fraquezas, então os outros são o inferno. Ok? Essa daqui é a causa para os outros serem o inferno. Ele falou que indica a razão, indica o motivo. É justamente isso. Portanto, aqui gabarito letra B. Senhores, uma questão certa na prova de vocês é uma questão sobre conjunções. Eu não sei como essa questão vai aparecer, mas eu sei que a gente vai ter uma questão lá sendo cobrada o tópico de conjunções. Beleza? Então, estudem isso aqui, revisem esse conteúdo, tá bom? Olha só, 23ª questão. Considerando os usos de elementos gramaticais e os sentidos produzidos no texto, assinale a alternativa correta. Olha só, questão muito boa, que trabalha todos os elementos morfológicos aqui e perguntando especificadamente as suas funções. Olha o que vem falando a letra A. O pronome destacado, não há dúvida de que algumas comidas, esse pronome aqui, a gente sabe que é um pronome de qual tipo? É um pronome indefinido, ok? A banca não especificou aqui, mas a gente precisa ressaltar. É um pronome indefinido. Senhores, o nome dele já está falando. Ele é indefinido, então ele vai indefinir alguma coisa, ok? E a banca vem falando o quê? Ó, esse pronome tem por função particularizar um elemento negativo, senhores. Um elemento que particulariza alguma coisa é um elemento definido. Por exemplo, o artigo definido. E o pronome indefinido, ele não particulariza, ele não singulariza algum elemento, ele não define um elemento. Então, isso aqui, ó, está incorreto, tá bom? Ele não particulariza. Olha a letra B. O advérbio destacado no trecho, vamos analisar, é o como, ok? E aí ela falou o quê? Introduz uma metáfora. Essa aqui foi a afirmação dela. Esse elemento introduz uma metáfora. Então, vamos ver. Se você entrasse em uma máquina de ressonância magnética e te oferecesse um milkshake de chocolate, poderíamos ver o sistema de recompensa do seu cérebro se iluminar como um parque de diversões. Senhores, aqui nós temos uma nuance que eu comento muito com os senhores. Nós temos o elemento comparação e o elemento metáfora, ok? Professor, qual é a diferença de uma comparação para uma metáfora? Na comparação, nós teremos a presença de uma conjunção. Então, a banca já erra aqui, ó. Aqui não é um advérbio, ok? É uma conjunção, tá bom? Aqui nós temos uma conjunção. Beleza. Segundo ponto, não é uma metáfora, por quê? Porque em uma metáfora, nós temos uma comparação implícita. Ou seja, o meu elemento, a minha conjunção, ela não aparece. Beleza? Por exemplo, ó, a minha mãe é uma flor. Nesse caso aqui, eu tenho uma comparação. Eu estou comparando minha mãe a uma flor. Só que eu não tenho um conectivo aqui, eu não tenho uma conjunção. Por isso que esse elemento aqui, esse trecho que eu fiz, é uma metáfora. É uma comparação implícita. Mas se eu fizesse assim, ó, minha mãe é como uma flor. Agora eu mudei para a comparação. Por quê? Porque eu coloquei a minha conjunção. Tá bom, senhores? A diferença basicamente é essa. Comparação, eu tenho a minha conjunção explícita, ok? Na metáfora, é uma das aplicações da metáfora.
Na metáfora, eu vou ter a minha comparação de forma implícita. Então, a minha conjunção não aparece. Ok? Por isso, a letra B não é o nosso gabarito. Olha a letra C. A preposição em destaque, que é o E, olha só, eu estou achando até estranho. Preposição são aquelas 18 que nós temos. E o E eu não citei em momento algum. Então, eu já venho aqui e corto. Beleza? Já venho aqui e corto. Negativo do E ser preposição. Nem vou analisar essa aberração aqui que a banca está propondo. Beleza? Não tem como o E ser preposição. Preposição é uma classe de palavra invariável que a gente viu lá atrás. Beleza? É uma classe de palavra invariável. Então, são aquelas ali que eu elenquei para os senhores. São as 18 preposições essenciais. E o E não é uma preposição essencial. Então, eu não vou nem analisar essa aberração. Beleza? Olha a letra D. A conjunção destacada no trecho, não há dúvida. Não, nem vou ler, né? É o sobretudo, falou que é uma conjunção. Eu nunca mostrei essa conjunção para o senhor. Vamos ver se é. Expressa o sentido principal de algo. E aí? Expressa o sentido principal de algo? Senhores, o sobretudo expressa sim o sentido principal de algo. Beleza? Sobretudo, eles falam como se fosse principalmente. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e trocar por principalmente. Olha só. Não há dúvida de que algumas comidas despertam mais a nossa vontade do que outras. Principalmente aquelas ricas em açúcar e gordura. Ou seja, expressa assim o sentido de algo principal. Só que isso aqui não é uma conjunção, senhores. Isso aqui não é uma conjunção. Isso aqui é um artigo. Veja só que questão boa. Uma questão que está trabalhando todas as classes de palavras. Ok? Aqui nós temos um advérbio. Advérbio. E nós temos a letra E, que provavelmente será o nosso gabarito. E ela vem falando o seguinte. A preposição destacada, o para, ela falou que expressa o sentido de finalidade. Vamos analisar. Essa questão aqui teve muita polêmica, porque muita gente fala assim, ó, o para aqui não é preposição. O para é uma conjunção. Só que os senhores precisam enxergar que alguém vai solicitar essa nossa preposição aqui. Olha só, no futuro, podemos usar nosso conhecimento sobre o que acontece em nossos cérebros para criar alimentos atraentes. Pessoal, a gente sabe que a expressão ó, para mais verbo no infinitivo, eu já passei esse bizu para os senhores, para mais um verbo no infinitivo, vai passar para a gente a ideia de finalidade. E a banca falou o quê? Falou isso. Tá correto. Beleza? Professor, mas isso aqui é uma conjunção ou uma preposição? É uma preposição. Percebam, ó, quem solicita essa preposição é esse elemento aqui, é essa locução aqui, ó. Por quê? Porque quando podemos usar, nós podemos usar aquilo, algo, para alguma coisa. E a banca falou, podemos usar nosso conhecimento para criar alimentos atraentes. Conseguiram perceber? Por isso, sim, aqui é uma preposição. Gabarito, letra E. Questão maravilhosa. Vamos lá para a questão de número 24. E ela vem falando o seguinte, ó. Devemos nossa existência e nossa evolução às estrelas e à observação do céu. A crase. Senhores, entramos no conteúdo de crase. Como eu vou acertar questões de crase? Olha só. Revisando aqui de forma rápida com os senhores. Como é que vai acontecer o fenômeno da crase? A crase é a junção do artigo a, ok? Do artigo, é a junção do artigo a mais a preposição a, ok? Essa preposição precisa ser exigida por alguém. Lembrando que eu posso ter aqui o artigo as também, ok? E aí ficaria como? Da seguinte forma, as, ok? Eu posso ter o artigo as juntando com a preposição a. Mas alguém precisa exigir essa preposição. Olhem para esse caso aqui, ó. Devemos, não vamos analisar aqui agora o que a banca falou, ok? Vamos analisar aqui primeiro, ó. Devemos nossa existência e nossa evolução às estrelas e à observação do céu. Senhores, eu vou sempre analisar o verbo primeiro, sempre. Análise sintática, eu sempre analiso o verbo. Olha só, devemos. Qual é a classificação desse verbo? Ó, se nós devemos alguma coisa a alguém.
Percebam, devemos o quê? Alguma coisa, ou seja, eu tenho um objeto direto, e ele fala o quê? A alguém, ou seja, eu também tenho objeto indireto. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto, ok? Nós temos aqui um verbo bitransitivo. Nós devemos o quê? Devemos, vou colocar de outra cor, para a gente conseguir sacar isso aqui. Devemos nossa existência e nossa evolução. Esses elementos aqui são objeto direto, ok? São objetos diretos. Esses dois elementos aqui. Aí a outra pergunta, ó, a primeira pergunta que eu fiz foi o quê? Nós devemos o quê? Devemos nossa existência e nossa evolução. Agora a segunda pergunta, devemos a quem? Ó, devemos a quem? Devemos, colocar outra cor, as estrelas e a observação. Devemos as estrelas e a observação. Ok? Então, esses dois elementos aqui são os meus objetos indiretos. Ok, senhores? Beleza, professor. A aplicação da crase está correta? Senhores, para eu aplicar a crase, eu preciso estar diante de uma palavra feminina. Ok? Diante de uma palavra feminina. E olha só, eu tenho aqui estrelas. Eu falo o estrela ou a estrela? Eu falo a estrela. Então, sim, eu estou diante de uma palavra feminina. Observação, eu falo o observação ou eu falo a observação? A observação. Ou seja, outra palavra feminina. Aqui, eu vou ter o as. Ou seja, aqui eu tenho as, artigo e a preposição. Por isso que eu tenho essa minha crase e essa crase está correta. Nesse segundo caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o a artigo e eu tenho o a preposição. Logo, a minha crase também está correta. Ok? Esse as aqui está dessa forma para concordar com o plural da minha palavra. Estrelas está no plural. Ok? Então, ó, aplicação corretíssima. Vamos ver aqui o que foi que a banca falou. No segundo caso, foi empregada inadequadamente. Negativo. A gente conferiu aqui e está correto. Letra B. Em ambos os casos foi empregado porque o termo anterior, evolução, rege a preposição. Negativo, senhores. A gente viu que quem solicita a preposição é o verbo. Não é esse nome aqui, ó. Não é o nome evolução e não é o nome existência. Ok? Quem solicita a preposição é o verbo dever. Ok? Ele fala aqui na letra C. Em as estrelas, apresenta-se envolvida na complementação indireta do verbo dever. Olha só. Apresenta-se envolvida na complementação indireta do verbo dever. Pode ser. Beleza? Pode ser o nosso gabarito. Vamos deixar aqui em stand-by. Olha a letra D. Em ambos os casos, foi empregado inadequadamente. Negativo. Olha a letra E. Em ambos os casos, justifica-se por exigência dos nomes. Nomes não. Foram verbos. Foi um verbo que solicitou. Ok? Por isso, nosso gabarito é sim a letra C. Porque nós temos uma complementação indireta. O que seria essa complementação indireta? O objeto indireto. Ok, senhores? Beleza? Gabarito aqui, portanto, letra C. Vamos lá para a questão de número 25. E ela vem falando o seguinte. Em relação ao excerto, de acordo com o relatório do Google, uma em cada 20 pesquisas do serviço de busca está relacionada a questões ligadas à saúde. Assinale a alternativa correta. Olha só, uma questão que vem cobrando aqui diversos tópicos, até mesmo da sintaxe já. A gente está começando a deixar a nossa matéria um pouco mais complicada, porque a gente está trabalhando outros aspectos, ok? Ela vem falando o seguinte na letra A. A vírgula isola um aposto explicativo. Ele está se referindo a essa vírgula aqui, ó. E negativo, não isola um aposto explicativo. Está isolando uma conjunção conformativa. O de acordo com é uma conjunção conformativa. Ok? Então, tá errado. Está isolando uma conjunção conformativa. Olha a letra B. O excerto pode ser reescrito como, de acordo com o Google, 19 em cada 20 pesquisas
não estão relacionadas à saúde, sem que isso modifique o enfoque do texto em relação ao dado estatístico fornecido. Senhores, de imediato a gente poderia analisar aqui e perceber que a banca sugeriu algumas alterações que já modificavam sim o foco do texto. Beleza? Olha só. Quando eu falo aqui no meu texto, de acordo com um relatório do Google, ou seja, foi feita uma pesquisa, um estudo, e esse relatório não foi o Google, beleza? Não foi o Google, foi um relatório do Google. É diferente. As coisas são diferentes. Então, eu não poderia afirmar que a letra B não modificaria, ela falou aqui, ó, sem modificar, não modificaria o sentido A. Modifica sim, beleza? Modifica o sentido. Se eu retirar o relatório, modifica. E ela coloca aqui, né? 19 em cada 20 pesquisas não estão relacionadas à saúde. E percebam, ela omitiu a expressão serviço de busca. Ou seja, ela considerou o serviço de busca como se fosse o Google. Não necessariamente, senhores. Não necessariamente. Google e serviço de busca são coisas diferentes. Apesar de a gente achar que são coisas sinônimas, se a gente for olhar de forma técnica, são coisas diferentes. Ok? Então, quando a banca fala aqui, isso não vai modificar o enfoque do texto, negativo. Assim, a modificação. Ok? Olha a letra C. O sinal indicativo de crase deve ser mantido caso seja adicionada a preposição com diante do A. Negativo, senhores, negativo. Essa daqui é uma das regras que a gente viu lá. Nós não vamos utilizar preposição, desculpa, não utilizaremos crase diante de preposição. Beleza? A única hipótese, a única possibilidade que nós podemos utilizar a crase diante de uma preposição é com um até, ok? Somente com um até, somente com a preposição até. Mas ela sugeriu aqui com a preposição com, então negativo de a gente fazer essa opção aqui, ok? Olha a letra D. Os termos Google e serviços de busca apresentam a mesma classificação morfológica e são equivalentes semanticamente. Eu estava comentando ali da letra B, quando eu falei para os senhores, que a banca pegou e omitiu ali essa expressão, serviço de busca, eu já respondi para os senhores. Não são equivalentes semanticamente. Beleza? A ideia se parece, mas não é a mesma coisa. Serviço de busca é uma coisa, o Google é uma coisa. O Google é uma empresa. Beleza? O Google é uma empresa. A gente tem o serviço de busca do Google. Ok? Tem o serviço de busca do Google. Outra coisa, quando eu faço aqui a análise morfológica, eu percebo que aqui, ó, nós temos um substantivo. E serviço de busca, ali no nosso caso, não vai ser um substantivo. Ok? Então, não tem também a mesma classificação morfológica. Olha a letra E. A ausência do sinal indicativo de crase em questões, se justifica porque não há a presença de artigo definido. Positivo. Positivo. Por que, professor? Olha só. Leiam aqui. 1 em cada 20 pesquisas do serviço de busca está relacionada a questões ligadas à saúde. Olha só. Está relacionada a questões. Se eu fosse colocar com o meu artigo aqui, eu teria que colocar como? As questões. Foi o que eu estava comentando com os senhores. Se eu tenho o meu artigo ali, eu tenho que colocar no plural. Ok? Então, nesse caso aqui, eu consigo perceber claramente que eu não tenho o artigo as, porque senão eu deveria ter a minha crase. Eu só tenho aqui a minha preposição a, ok? E fica justamente dessa forma. Somente a preposição sem a minha crase, ok? A crase iria ocorrer se eu colocasse o artigo as, beleza? E aí ficaria da forma que a gente conhece, as acraseado, ok? Beleza, vamos para a questão de número 26. E ela vem falando o seguinte: considerando a regência adequada à norma padrão, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita correta para o excerto, onde ficam as escadas mesmo. Senhores, vamos lá. Questão muito importante de cair na prova dos senhores. Essa questão cobra sobre regência e cobra também sobre a aplicação desse nosso elemento aqui, que a gente já comentou em uma das nossas aulas. Olha só. Eu já falei para os senhores que o onde a gente vai utilizar quando o nosso verbo solicitar o quê? Solicitar a preposição em. O verbo solicita a preposição em. Tá bom? E a banca está pedindo o que aqui para a gente? Ó,
Ele quer uma reescrita correta. Correta. Então, onde eu encontrar aqui esses elementos, ó, o aonde, porque ela sempre vai fazer essa comparação. Aonde, onde, vamos destacar já, tá? Onde, aonde, onde e aonde. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo de cada oração dessa daqui e vou analisar. Somente isso. Olha só. Vamos lá, destacando aqui. Gostaria de chegar. Como volto, as escadas ficam localizadas. Analisemos aqui a letra A. Ela vem falando, ó, aonde vou para encontrar as escadas mesmo. Eu tenho o verbo ir. E a gente sabe que quem vai a algum lugar. E ele colocou aonde, tá correto? Até agora, tá correto. Beleza? Quem vai a algum lugar, ele solicita a preposição a. O a está aqui na frente, passando para mim a ideia de movimento, então tá correto. Olha a letra B. Aonde estão as escadas mesmo? Senhores, ó, verbo estar. Quem está em algum lugar. Ou seja, solicita a preposição em. Então, nesse caso aqui, ó, o correto seria onde. Gostaria de chegar onde estão as escadas, por favor. Quem chega, chega a algum lugar. Beleza? Quem chega, chega a algum lugar. Então, o correto aqui seria aonde. Olha a letra D. Como volto? Onde estão localizadas as escadas? Quem volta, volta a algum lugar. Quem volta, volta a algum lugar. O correto aqui seria aonde? Olha a letra E. As escadas ficam localizadas aonde mesmo? Ó, quem fica localizado em algum lugar. Ou seja, esse aonde aqui está aplicado de maneira incorreta. Por isso, nosso gabarito aqui é a letra A. Senhores, resumo do que a gente já comentou em uma outra aula. Quando eu me deparo com o onde, eu vou procurar o verbo que exige a preposição em. Ok? Eu procuro o verbo que exige a preposição em. Quando eu me deparo com o aonde, eu vou procurar o verbo que exige a preposição a. A máxima aqui é essa. Eu não vou comentar muito, não vou me estender, porque a gente já comentou em uma outra aula aqui de resolução de questões. Beleza? Vamos para a questão de número 27. Gabarito, portanto, da 26, letra A. Questão de número 27. Em relação ao verbo destacado, em a realidade que estamos vivendo, somada às novas formas de trabalho e ansiedades, implicaram igualmente em mudanças. Assinale a alternativa correta. Senhores, questão muito boa. Eu já deixo destacado aqui, ó. Padrão, a OCP. Ok? A gente sabe, né, que a banca que vai realizar o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco é a banca OCP, e ela ama esse verbo aqui. Tanto que ela tem o entendimento diferenciado para esse verbo. Ela deu como gabarito para essa questão aqui, ó, a letra A. Com o sentido expresso no excerto, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Ou seja, pode ser implicaram em mudanças, como a banca colocou, ou pode ser implicaram mudanças, ok? Implicaram mudanças. Essa aplicação aqui, ó, implicaram em, não é uma forma aceita pela maioria dos gramáticos, não é uma forma aceita. A forma aceita é implicar alguma coisa, beleza? A gente iria utilizar o implicar com preposição se fosse para implicar com alguém, ó, implicar com alguém, se fosse nesse sentido, beleza? Se fosse para implicar com alguém. Mas, no caso em tela, eu posso falar implicar algo implicou mudança, ou implicar em algo, implicar em mudança. Isso aqui para a banca OCP, tá bom? Prestem atenção, ela aceita essas duas formas. Implicar em mudança ou implicar mudança. Beleza? Ela falou aqui, com o sentido expresso no excerto, ela pode ser intransitiva. Mudanças implicaram negativo. Negativo. Em outra hipótese, poderia ser intransitivo? Poderia sim, mas nessa possibilidade aqui não. Beleza? O verbo implicar também pode ser intransitivo.
tá bom? Mas nesse caso aqui não. Sua regência pode se dar também com a preposição a, negativo. Ou eu vou utilizar o com aquele sentido de implicar com alguém, ou eu vou utilizar aqui, ó, implicar em algo ou implicar algo, ok? Então, negativo dessa letra C. Ele tem o mesmo sentido que em mais companhias o implicaram num crime? Negativo. Negativo, como se fosse de envolver em um crime. Não, não tem sentido. Ele tem a mesma transitividade? Também não, senhores. Por isso, nosso gabarito aqui é a letra A. Prestem atenção nesse verbo, ok? Isso aqui é específico para a banca AOCP. Outras bancas, pode ter alguma em particular, mas outras bancas não aceitam essa segunda possibilidade que eu passei para os senhores. Beleza? A OCP, essa questão aqui, se eu não me engano, é de 2022, questão recente, entendimento da banca. Beleza? Ela aceita essas duas possibilidades aqui que foram colocadas na letra A. Tá bom? Vamos lá para a questão de número 28. Olha só, vamos trabalhar agora aqui com variação linguística. E os senhores estão vendo, a gente vai passar por todo o edital. O objetivo com essas aulas aqui de resolução de questões não é ficar só passando gabarito, não. É com que a gente revise, passe alguns bizus, beleza? Olha só, questão número 28, vem falando o seguinte. Há no quadrinho uma variação linguística. Sobre isso, e a partir da leitura do quadrinho, assinale a alternativa incorreta. O que é que a gente vai fazer, senhores? Vamos ler o quadrinho aqui e vamos tentar entender aqui o que ele está querendo falar. Olha só, não leiam os itens agora, ok? Não leiam agora. Vamos para o nosso texto primeiro. Você primeiro tem que compreender que aqui nós temos, nessa tirinha, leituras. Nós temos textos verbais e não verbais, beleza? Os textos verbais são dados por esses elementos aqui, ó. Pelas palavras que nós estamos vendo aqui no texto, ó. Beleza? E os textos não verbais são aqueles que a gente consegue compreender pelo rosto aqui dos personagens, pela movimentação, pela expressão que o personagem vai fazendo aqui, ó. Nessa daqui eu consigo perceber uma alegria nele, pelos braços dele, pelo rosto dele, eu consigo perceber uma alegria. Olha essa daqui, eu consigo perceber uma cara de tristeza, uma cara de frustração. Então, os senhores precisam compreender esse tipo de leitura, que nós temos aqui uma leitura verbal e uma leitura não verbal, ok? Mas vamos lá ler aqui a nossa tirinha. Ela vem falando o seguinte, o pai, possivelmente, né, vem falando para a criança. Vamos naquele restaurante que você gosta, filhão? É uma pergunta, ok? Aí o filho fala, ó, fechou. E o pai vai e fala, então vamos em outro. Olha só, a cara do pai de triste. Percebam, quando o pirraia fala que fechou, ele coloca essas exclamações que já indicam uma emoção momentânea. Nós temos aqui, então, interjeição, beleza? Expressando, a gente consegue perceber que expressa uma alegria pelo rosto dele, pela nossa leitura aqui não verbal. E o pai interpreta de uma outra forma, como se ele falou que o restaurante estava fechado. Mas não, isso aqui é o quê? É uma gíria que o pirraia utiliza, ok? Vamos ver o que, que a banca vem falando nos itens. Ressalto, a banca está pedindo o item incorreto. Então vamos ler aqui. Letra A. A diferença ou variante linguística, no caso, deu-se tendo em vista o fator social do falante. Isso aqui está correto. Beleza? Isso aqui está correto. Por que o fator social do falante? Porque o pai, ele não vive no mundo social que o jovem, que a criança convive, que o adolescente convive. Então, sim, ele vai possuir gírias diferentes, ele vai possuir uma variação linguística diferente do pai. Por isso que ele teve essa interpretação incorreta aqui do que o filho falou. Beleza? Olha a letra B. No caso, a variação linguística se evidencia por meio da gíria. Foi justamente o que eu estava falando para os senhores. Se evidencia por meio da gíria, correto. Letra C. O quadrinho apresenta um tipo de variante marcada pelo tempo e que depende exclusivamente, olha só, exclusivamente, eu já cortaria aqui. Eu não gosto dessas palavras taxativas. Exclusivamente do tempo ou época em que a situação aconteceu por ser considerada uma variação. Não. Isso aqui eu não marcaria, beleza? Depender exclusivamente do tempo ou da época, negativo, negativo. Olha a letra D. Esse tipo de variação pode acontecer também por meio do fator geográfico. Vê só, a banca não taxou aqui dizendo
só acontece por causa do fator geográfico. Não, ela deixou aberta, ela colocou a possibilidade, ó. Pode acontecer pelo fator geográfico? Pode sim, pode sim. Geralmente o pessoal do estado de São Paulo possui mais gírias que a gente, beleza? A gente aqui que é de Pernambuco, eles possuem mais gírias. A gente tem a nossa particularidade, eles têm a deles, beleza? Então esse fator, essas gírias, essa variação pode ocorrer sim por meio do fator geográfico. Olha a letra E. A gíria, no caso, está ligada à faixa etária do falante. Foi o que eu falei para os senhores. A criança, o adolescente, está em outro meio social, porque devido à sua idade, beleza? A faixa etária do falante. E geralmente há grupos determinados que utilizam justamente o que eu falei, senhores. A letra E também está correta. Nosso item aqui incorreto, então, é a letra C. Conseguiram perceber? Uma questão muito boa que a gente conseguiu trabalhar aqui, variação linguística. Vamos para a questão do número 29, estamos quase encerrando. Olha só, questão do número 29, uma questão particular da banca AOCP. Olha para esses nomes aqui que a banca trouxe para os senhores. Olha só. Vamos lá, vamos tentar decifrar essas palavras aqui. Vamos ver primeiro aqui o que foi que a banca pediu. O termo num, empregado algumas vezes no diálogo do texto, é exemplo de qual tipo de variação linguística? Nossa Senhora! E ele vem falando o seguinte, ó. Diastrática, diafásica, diatópica, deôntica. E aí? Vamos ler nosso texto. Nossa condição não é tão angustiante assim. Como não? Nós vemos aqui, né, provavelmente, dois cachorrinhos conversando. E eles vão falando. Atravessamos o espaço numa bola que não controlamos, num universo que não entendemos, por uma razão que não sabemos, para um fim que não veremos. Aí eles param, né? Tem um terceiro quadrinho aqui que mostra lá as estrelas do céu. Sim, mas fora isso, e tem a continuação. Beleza. E aí, nós temos aqui, né? O termo num, empregado algumas vezes no diálogo do texto 2 é exemplo de qual tipo de variação linguística. E a banca coloca esses elementos aqui. Então, vamos lá. Como é que eu poderia compreender esses termos? Senhores, somente conhecendo a sua aplicação. Eu trouxe aqui, vou passar a conceituação desses termos para os senhores. E aí eu quero que os senhores anotem, guardem, beleza? Talvez, se aparecer na prova dos senhores, os senhores não serão surpreendidos com esses elementos. Vamos lá. Nós podemos destacar primeiro aqui, ó. Vou colocar em uma ordem. A variação linguística chamada de diastráticas, ok? Diastráticas. Que são aquelas que a gente pode chamar de sociais, tá bom? Que vão ser gírias, são de conversas, de diálogos, gírias, jargão, termo técnico. Pode ser qualquer um desse elemento aqui, um termo técnico. E aí nós teremos também as diatópicas, vou colocar maiúscula, diatópicas, que são aquelas ligadas às regionalidades. Então, eu vou colocar aqui que são regionais. Tá bom? São conversas, diálogos regionais, são variações regionais. Por exemplo, sotaques. Os sotaques são regionais. Nós temos o regionalismo, ok? Coisas que acontecem somente naquele local. E aí nós temos um terceiro tipo, que eu vou chamar de diacrônica. Diacrônicas. Voltado para as histórias, ou seja, é alguma coisa histórica, tá bom? Alguma coisa histórica. Como assim? A gente vai conseguir, geralmente, perceber esse tipo de variação em palavras que já entraram em desuso, ok? Palavras ou expressões em desuso. E aí nós temos... Deixa eu ajeitar só isso aqui. Diacrônicas, né? Diacrônicas. E aí, nós temos também a diafásica. Afásica. Vão decorando aí. São nomes terríveis mesmo, tá bom? Diafásica, que vai ser voltada para a estilística. É o estilo. O estilo de quem escreve. Beleza? São variações que vão surgir de acordo com o falante.
Isso aqui varia de falante para falante. Ou, às vezes, é pelo texto exigido. Ou o texto pode exigir. A comunicação pode exigir. Como assim? Pode ser formal ou informal. Beleza? Isso aqui é o estilo. É o estilo ser formal ou o estilo ser informal. Beleza? E aí, por último, nós temos a deôntica. Cadê? Deôntica. Deôntica. Essa daqui é relacionada com a fonologia. É relacionada com a fonologia. Fonologia. São com as transformações fonológicas que ocorreram no tempo. Professor, como assim? Essa última aí foi a que mais complicou, que eu não consegui compreender. Senhores, como assim transformações fonológicas que ocorreram com o tempo? Pense comigo. A palavra você, em um momento da vida, do passado, já foi vossa me ser. Em um outro momento, foi vós me ser. Hoje em dia é você. E há quem escreva VC. Isso daqui é a deôntica. Ok? Essa é a linguagem, a variação linguística, o tipo chamado de deôntica. Tá bom? Um outro exemplo de deôntica, de fonologia, por exemplo, a palavra José. José, eu posso chegar e chamar de Zé. É uma transformação fonológica. Beleza? Então, no caso em tela, qual é que seria aqui o nosso gabarito? Senhores, nós estamos tendo aqui uma interação. Beleza? Nós estamos tendo aqui uma interação e uma conversa entre as pessoas. E vê só, ó, leiam essa daqui. Diafásica. É o estilo, é voltada para o estilo. É uma variação do próprio falante. O texto pode exigir. O texto pode fazer com que aquilo ali seja formal ou informal. E aqui nós estamos tendo uma conversa informal. Estamos tendo uma interação. E não necessariamente essa interação precisa ser realizada de maneira formal. Nós temos aqui uma conversa informal. Por isso que aqui nós temos uma variação linguística chamada de diafásica, relacionada à circunstância das interações verbais. Então, qual que é o bizu que os senhores precisam fazer aqui? Relacionar esse nome feio, terrível, a esse elemento aqui. Beleza? Diastrática a coisas sociais, diatópicas às coisas regionais, diacrônicas a coisas históricas, diafásica ao estilo da fala do falante, obviamente, e a deôntica relacionada à fonologia, transformação fonológica. Beleza? É um estudo que os senhores precisam realizar aí, trabalhar, para que a gente consiga obter isso em questões de fonologia que venham cobrando esse tipo de conteúdo. Beleza? Vamos para a questão de número 30 agora, a nossa última questão. Assinale a alternativa em que se verifica a utilização de uma linguagem coloquial. Senhores, linguagem coloquial, o que seria? Nós temos a linguagem formal e nós temos a coloquial. O que seria essa linguagem coloquial? A linguagem informal. É aquela linguagem do dia a dia, que a gente utiliza na rua, que a gente não se preocupa em falar a palavra corretamente, fazer as devidas concordâncias. A gente não se preocupa com isso, a gente só fala. Então vamos ler aqui. Os lugares são marcados previamente. Olha só, não vejo nada de informal, de coloquial aqui. Letra B. É impossível que todo mundo tenha sempre tanta pressa. Não vejo nada de coloquial aqui. É um texto normal. A gente tem que ver algo gritante. Para ser coloquial tem que ser algo gritante. Olha a letra C. Dali a pouco, ó, dali a pouco. Já vejo coisa estranha aqui. Dali. Correto seria daqui a pouco. Entrou uma perua no meio. Senhores, perua. Isso aqui é uma gíria, é uma linguagem coloquial. Beleza? O nosso gabarito já é a letra C. Já dá para perceber de cara. Foi o que eu falei para vocês. Quando a banca cobrar esse tópico aqui em relação à variação linguística, a linguagem coloquial vai ser clara para os senhores, porque é uma coisa
aterrorizante. É só os senhores perceberem, ó. Tentem analisar da letra C até a letra E. Veja qual é que está pior em relação ao que está escrito. Olha a letra D. As pessoas andam esquecendo as regras mínimas do bem viver. Vê só, não tem nada de coloquial, não tem nada de informal aqui. Olha a letra E. É justo que um cliente tenha as suas vantagens. Tranquilo, também não vejo nada de informal. Senhores, e aqui a gente encerra a nossa aulinha, a nossa correção. Eu agradeço aos senhores por estarem comigo aqui ainda na nossa terceira aula. Nosso objetivo aqui é chegar na 10ª aula, ou seja, na questão do número 100, e ter passado por todos os conteúdos de português, beleza? Eu preciso que vocês deixem aí nos comentários quantitativo de questões que os senhores acertaram aqui dessa nossa bateria de questões. Beleza? Deixem um like no nosso vídeo, pega esse vídeo, compartilha com aquele teu canga que também está estudando o concurso da Polícia Militar. Eu acredito em vocês, eu preciso que os senhores acreditem em vocês também. Revisem o nosso material, revisem o conteúdo, termine essa aula. Se vocês sentiram dificuldade em um tópico específico, volta no material e vão lá revisar. Beleza? Bons estudos para os senhores e até a próxima aulinha. Valeu!